Olá, treinando, tudo bem? Depois de mostrarmos a representatividade das listas do SAPPP, quantos itens tem cada uma das listas? Tudo preparado para estudarmos? Vamos hoje começar o estudo de cada uma dessas listas, iniciando pela lista Organização, que é o primeiro item da lista. As placas institucionais de identificação tipo fachada e tipo bandeira, onde houver, estão em bom estado de conservação, limpas e de acordo com o padrão? Na sua unidade poderá ter a faixa tipo fachada, a placa tipo fachada ou a placa tipo bandeira. Fachada esta maior e bandeira essa pequena aqui. Qualquer uma das duas ou as duas, elas serão observadas no quesito estado de conservação e também na limpeza e no padrão. É tipo necessário e não aceita ou não se aplica. Qual é a orientação para o avaliador? Verificar se a placa institucional de comunicação visual externa, tipo fachada e tipo bandeira, onde houver, está ou estão em bom estado de conservação. Observe aí o bom estado de conservação, também se estão limpas e se estão de acordo com o padrão. A falta de padrão das placas nas agências em patrimônio histórico, estabelecimentos ou órgãos públicos onde não se permite a instalação da placa padrão, não deverá ser considerado não conforme. Ou seja, se a sua unidade está em um local em que o prédio é patrimônio histórico ou um estabelecimento ou órgão público que não permite instalar a placa padrão, tudo bem, não será não conforme, será considerado sim, será ok. E vamos para o segundo item. A apresentação externa e a apresentação interna do imóvel está em bom estado de conservação e limpeza, tipo necessário e também não aceita ou não se aplica. Aqui será observada a fachada externa e todas as condições internas. Orientação: verificar as condições físicas externas da agência, se possui rachaduras, infiltrações, necessidade de pintura. Caso a fachada seja de tijolinho, cerâmica ou outro material, verificar se não está quebrado, descolado ou faltando peças. Verificar também as portas de entrada e grades da parte frontal, lateral e de trás da unidade e corrimão se houver. Observe aqui que é muito item a ser observado nesse quesito. Se tiver rachadura, infiltração, necessidade de pintura, já não está conforme. E se for uma fachada diferente dessas, que comporte pintura, também deve estar em perfeito estado. Não pode ter tijolinho ou cerâmica quebrada, descolada ou faltando alguma peça. Serão observados também as portas de entrada e as grades, sejam frontais, laterais ou de trás da unidade. Toda a unidade vai ser observada nesse quesito. Condições internas. O que vai ser observado no ambiente interno? Verificar o estado de conservação da unidade. Paredes, janelas, teto e piso, para verificar se tem necessidade ou não de reparos, se não tem rachaduras e não tem infiltrações. Então, o ambiente externo e o ambiente interno da unidade serão observados. Se não estiver conforme, se tiver qualquer rachadura, infiltração, não. Se tiver tudo ok, é um sim, que é o que todos nós desejamos. Muito bem. E o terceiro item. A unidade está limpa, tipo necessário e não aceita, não se aplica. Essa atividade, a limpeza, é feita pelo contrato de limpeza, porém, sempre sob a gestão, sob a supervisão do gerente da unidade. E qual a orientação? Verificar os aspectos gerais de limpeza das persianas, janelas, móveis, painel de informação, piso, porta de entrada. Então, a limpeza em todos os pontos da unidade. E, verificando a limpeza, no caso de porta de vidro, verificar toda a extensão da porta. Esse quesito limpeza é muito importante. É claro que o avaliador não vai perguntar, a unidade está limpa? Ele vai verificar, vai sair em todos os ambientes da unidade, vai observar os móveis, as portas, se a limpeza está em dia. A pessoa da limpeza é responsável por esse cuidado, mas você, como gestor,
Fique acompanhando, delegue as tarefas, diga o que é preciso fazer cada dia, para que tudo saia de acordo com o esperado. Combinado? Então vamos dando continuidade ao nosso estudo. O item 4, esse aqui é bem legal. Os jardins estão em bom estado de conservação? É tipo necessário e aceita ou não se aplica. Na sua unidade tem jardim? Então vamos lá. Orientação: verificar as condições de manutenção do jardim. Não é apenas ter o jardim precisa estar em boas condições de manutenção. Precisa que as plantas estejam bem cuidadas e o jardim, tanto a estrutura física quanto o aspecto apresentável, esteja bem legal. E mesmo que esse jardim não fique na entrada da agência, ele precisa ser cuidado. Agora, que aceita ou não se aplica? Quando? Quando a agência não possui jardim. Se for o seu caso, não se aplica. Só lembrando que o não se aplica, ele não compromete a pontuação da agência. Nem vai influir, nem contribuir. Não se aplica, é um ponto neutro. Tudo bem? Então vamos continuar. Item 5. O imóvel em seu ambiente externo e interno, todos os setores do imóvel. Ele está pintado na cor padrão da empresa? O tipo é necessário e aceita ou não se aplica. Qual a orientação desse item? Verificar se as paredes externas e internas, todos os setores do imóvel, estão pintados na cor palha ou bege claro, de acordo com o padrão estabelecido. Para as paredes externas e internas, será aceito não se aplica. Quando é que aceito não se aplica? Quando a unidade estiver instalada dentro de shopping, órgãos públicos, galerias, prédios comerciais ou residenciais, ou em imóvel tombado pelo patrimônio histórico, ou ainda em imóveis alugados ou próprios, que possuem outro material que não seja pintura. Exemplo, tijolinho aparente, cerâmica, etc. Observe aí que no item anterior a gente observava as condições e agora é se a pintura está na cor padrão. Se a pintura no item anterior estivesse sem nenhum problema, você poderia ganhar ponto e perder ponto aqui. Como? Se aqui a pintura não estivesse na cor padrão. Está pintado, sem nenhuma infiltração, sem nenhuma rachadura na pintura. Beleza, em itens anteriores pontuava. Porém, a cor da parede é branca. E aí? Aí perderia ponto nesse quesito. Não ia perder ponto nos dois itens, porque a pintura está ok. Perderia ponto nesse item, porque exige que a cor seja a cor padrão. Continuando. Verificar se o forro, teto, está pintado na cor branca. O teto tem que ser na cor branca. As paredes, não, mas o teto, sim. E quando será aceito não se aplica? O não se aplica será aceito se o teto for elaborado em outros revestimentos. O branco é a cor padrão para o teto das nossas unidades. Mas se ele tiver um outro tipo de revestimento, por conta da peculiaridade do imóvel, será aceito não se aplica. Nos demais casos, ou sim ou não. Tudo bem? E a sua unidade está ok com a pintura, cor padrão? Então vamos continuar. Item 6. Nós estamos estudando os itens da lista de verificação organização do SAPPP. Vamos falar das caixas de coleta. As caixas de coleta externa e interna. Algumas unidades têm as duas, outras têm interna, outras têm externa. Elas encontram-se identificadas com adesivos padrão, atualizados, a pintura em bom estado de conservação e a placa decalque no seu interior, tipo necessário e aceita ou não se aplica. Observe aí que a caixa deve estar em bom estado de conservação, a pintura, os adesivos têm que ser padrão e ainda tem que ter o decalque interno. O decalque em que será marcada a frequência do desabastecimento da caixa. Uma placa interna onde se coloca com grafite, papel, a marca com o número da caixa. Precisa estar tudo ok. Continuando. Qual é a orientação para o avaliador? Verificar se a pintura, o número do decalque no interior da caixa e os adesivos padrão e atualizados das caixas de coleta externa e interna e também o pedestal
estão na cor padrão, pedestal na cor azul, quando houver. Se tudo isso está em bom estado de conservação. Fala aqui o pedestal na cor azul padrão, quando houver, porque algumas caixas não têm o pedestal. E quando é que usa o não se aplica? O não se aplica quando a agência for considerada patrimônio histórico ou localizada em shopping, órgãos públicos, galerias que não permitam a colocação de caixas de coleta. Ainda cabe também o não se aplica quando a agência estiver localizada no mesmo prédio de uma unidade operacional em que a responsabilidade da caixa de coleta seja do CDD. Qual a situação da sua unidade? Verifique se a caixa de coleta está em bom estado de conservação, incluindo o pedestal. Caso não, fazer interação com a Gerad. Muito bem, vamos continuar. Caixa de coleta em bom estado de conservação, com adesivo padrão, a pintura da caixa e também o pedestal. Esse é o padrão. Há caixas que são fixadas diretamente na parede, não tem o pedestal. Tudo bem, nesse caso não será cobrado o pedestal. Item 7. Agora é o uso da caixa de coleta. Não adianta a caixa de coleta estar em bom estado se ela não for utilizada corretamente. O que precisamos fazer? O recolhimento dos objetos da caixa de coleta está realizado conforme procedimento padrão, tipo necessário e aceita ou não se aplica. Você sabe que a caixa de coleta é o local onde os clientes podem depositar alguns objetos, já com porte pago, algum cupom resposta, etc. E desabastecimento dessa caixa precisa ser feito diariamente antes do horário limite de postagem. Para que esse desabastecimento? Para que aqueles objetos postados sigam no mesmo dia com os objetos de postagem no guichê, ok? E vamos ver a orientação. Verificar por meio do formulário controle de desabastecimento de caixa de coleta. Com certeza você conhece e utiliza bem esse formulário. Verificar o quê? Se os objetos estão sendo recolhidos regularmente. O não se aplica será aceito quando a agência não possuir caixa de coleta ou quando o desabastecimento estiver a cargo do CDD. Nós já falamos do caso do desabastecimento quando a agência fica em o mesmo prédio que o CDD, pode ficar a cargo do CDD. Nesse caso, o avaliador vai colocar o não se aplica. O formulário desabastecimento de caixa de coleta tem um campo para que o responsável pelo desabastecimento abra a caixa, faça o decalque, registre a quantidade de objetos, carimbe com o dia. E o avaliador vai verificar esse controle se diariamente vem sendo feito. Você pode deixar que um dos colaboradores de sua unidade faça esse desabastecimento e diariamente você confere o decalque, confere e carimba o recolhimento dos objetos. Tudo bem? Vamos prosseguindo aí. E agora nós vamos para o item 8. Acompanhe e verifique como está a sua unidade. As informações sobre os horários de atendimento da unidade estão visíveis aos clientes, mesmo que a agência esteja fechada? É importante observar esse detalhe. Se o cliente passar pela unidade e ela estiver fechada, ele precisa ter acesso à informação de que horário essa agência abre, em que dias ela funciona. A placa precisa estar em um local visível ao cliente. Esse ponto aqui é tipo necessário e aceita ou não se aplica. Vamos então ver as orientações para o avaliador? Muito bem. Lembrando que essas orientações também servem para você, para verificar se tudo está de acordo com o previsto. Verificar se o cartaz ou placa com o horário de atendimento da unidade está conforme o padrão e se as informações estão legíveis aos clientes. Se aquele cartaz que você colocou na área externa da unidade estiver borrado, houver levado chuva, estiver sem condições de legibilidade, é um não. É preciso acompanhar e substituir o cartaz quando houver necessidade. E quando aceito não se aplica? O não se aplica será aceito nas unidades localizadas em prédios ou órgão público, ou então quando a administração não permita a fixação desse cartaz. Observemos aqui o cartaz de horário visualizado em agência mesmo fechado. A agência está fechada e o cliente passa e verifica o horário de funcionamento para voltar no horário adequado.
A especificação técnica da placa externa. Essa aqui é uma placa no modelo padrão. Algumas unidades possuem em chapa de aço polido, outras não possuem. Não possuindo essa placa, pode ser utilizado o cartaz. Ok? E vamos para o item 9. A porta de vidro, a parede frontal da unidade, se for de vidro, a parte frontal da unidade, se for de vidro, e a porta giratória, quando houver, estão limpas e sinalizadas com fita padrão e adesivo puxa-empurre, tipo necessário e aceita ou não se aplica. Se na sua unidade tem porta de vidro, vamos ver a orientação. Verificar se a identificação da porta de vidro em toda a extensão de vidro e a porta giratória, quando houver, estão em bom estado de conservação, sem orelhas, rasgadas, furadas, etc. E também se estão sinalizadas conforme o padrão da empresa, azul e amarela, fitas azul e amarela. Em unidades com porta de correr, bang-bang, ou que a porta de vidro permaneça aberta durante o horário de atendimento, não é necessário adesivo puxa-empurre. Esse adesivo é apenas para o cliente se orientar. A inexistência da logomarca dos Correios na fita não deve ser considerada uma não conformidade. Podemos utilizar uma fita sem a logomarca da empresa. E quando é que aceita ou não se aplica? Será aceito quando a porta de vidro contiver estrutura metálica ou quando a agência não tiver porta de vidros. Então, se na sua unidade tem uma estrutura metálica dividindo os blocos da porta, impede que o cliente possa bater por acidente. Ou então, se a porta de sua agência não é de vidro, com porta não se aplica. Tudo bem até aí? Ok, vamos encerrar a nossa aula de hoje e amanhã continuaremos com um novo programa.